Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, ouvintes do programa Palavra de Fé. É uma alegria muito grande poder, mais uma vez, entrar na sua casa e poder desfrutar da sua presença. Que Deus possa falar contigo. Hoje eu tenho uma palavra diretamente de Deus para o seu coração. Eu quero falar sobre o homem e a insatisfação. Mostraremos na Bíblia uma receita para nós sermos satisfeitos. Há tantas pessoas sofrendo com a insatisfação e Deus quer falar contigo. Participe e, acima de tudo, deixa Deus falar com você. Vamos ler Salmos 16, a partir do verso 7. É nesse texto que nós temos uma mensagem para você que é ouvinte do programa Palavra de Fé. Diz assim o texto: Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença, a abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Bem, baseado nesse texto, Salmo 16, esses versículos que acabei de ler, eu quero falar sobre o homem e a insatisfação. A insatisfação é um dos sentimentos mais comuns em nossos dias. É uma verdade. São poucas as pessoas que conseguem viver uma vida plenamente satisfeitas. A gente tem observado isso. E o curioso de tudo isso é que quanto mais alcançamos os nossos objetivos terrenos, mais insatisfeitos nós nos tornamos. Quanto mais desfrutamos dos benefícios da modernidade, mais lamuriosos e dados à reclamação, os homens se tornam. Então a gente percebe que a insatisfação é uma coisa muito presente na vida das pessoas. Eu anotei aqui 10 razões mais frequentes para reclamarmos. 10. Existem outras, mas apenas para a gente dar uma introduzida no assunto que nós estamos falando. Primeiro, quem está trabalhando reclama que está muito cansado porque está trabalhando. Vocês já perceberam isso? Segundo, quem está sem trabalho reclama porque está sem trabalho, naturalmente não consegue cumprir com suas obrigações. Terceiro, o solteiro reclama porque não arruma uma pessoa para se casar. Quarto, o casado vive dizendo que se arrependimento matasse, já estava morto, porque casou. Percebe como que as pessoas estão insatisfeitas? Quinto, os pais reclamam, do trabalho que os filhos dão. Eu não aguento mais os meus meninos, meus filhos. E vive reclamando dos filhos. Já os que não têm filhos, não teve a graça de ter uma criança, de não conseguir gerar uma criança, de ter uma criança, vivem deprimidos e choramingando porque não conseguem ter um filho. Sétimo, os filhos reclamam dos pais. O pobre, em oitavo lugar, eu coloquei aqui, reclama porque não tem dinheiro. Em nono, o rico reclama porque dá tudo para a família e mesmo assim a felicidade está muito distante. Em décimo, se está calor,
reclamamos. Se está frio, reclamamos. Se não está chovendo, nós reclamamos. Se chove, nós reclamamos. Então, o ser humano, ele tem uma capacidade de viver reclamando. E eu gostaria de falar a você, querido amigo, irmão do programa Palavra de Fé, que a reclamação, ela vem justamente da insatisfação. E por que as pessoas são tão insatisfeitas? A questão da insatisfação, ela é bem mais complexa. Não é você possuir as coisas, porque hoje os homens têm focado muito a vida no ter e não no ser. Ter é mais importante do que ser. E é por isso que tem muita gente que até tem tudo que aparentemente a gente precisa para ser feliz, mas não são. Estão insatisfeitas. Vivem lamuriando, reclamando, chorando, não é? Em várias circunstâncias. Então a questão não é ter ou não ter. A questão, ela é de ordem espiritual, acima de tudo, de ordem emocional. Nós precisamos saber que só existe uma maneira de nós estarmos satisfeitos. É quando nós conseguimos nos relacionar com Deus de tal forma que a gente consegue ser agradecido a Deus por todas as coisas, inclusive nos momentos difíceis. E esse salmo que eu acabei de ler, o Salmo 16, a epígrafe do texto, o tema do texto é a confiança e a felicidade do cristão e a certeza da vida eterna. O que Davi nos ensina nesse texto? Davi nos ensina nesse texto que a felicidade, ela vai além das coisas terrenas. E aqui eu acabei de ler alguns versículos, a partir do verso 7, que nós encontramos aqui algumas bênçãos, que nós, uma vez cumpridas na nossa vida, nós conseguimos ser satisfeitos. Primeira bênção, verso 7. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. O que esse versículo me ensina? Esse versículo me ensina a bênção da orientação. Davi está dizendo que ele louva ao Senhor porque ele tem o privilégio de ser aconselhado pelo Senhor. Quando nós somos aconselhados pelo Senhor, o que acontece? A nossa vida é uma vida bem dirigida, bem apontada. E acima de tudo, nós conseguimos alcançar do Senhor aquilo que nós precisamos. Então, quer ser uma pessoa satisfeita? Procure se aconselhar com o Senhor. Não tome nenhuma decisão sem antes conversar com o Senhor. E aqui o versículo está dizendo, louvarei ao Senhor que me aconselhou, não é? Até o meu coração me ensina de noite. Quando você tem o privilégio de ser aconselhado pelo Senhor, você é uma pessoa que consegue alcançar seus objetivos, tanto no âmbito terreno quanto espiritual. E é justamente aí que está o segredo da nossa satisfação. Eu tenho que fazer um intervalo comercial e, em seguida, eu mostrarei dentro do texto mais algumas verdades que estão estritamente relacionadas à bênção da satisfação. 1 minuto só. Eu quero convidar a todos vocês para participarem do CONIJADEF 2014. CONIJADEF é o Congresso Infanto-Juvenil da Assembleia de Deus em Franca. Nós temos um trabalho para os nossos adolescentes. Estará pregando, não é, a palavra de Deus nesse Congresso Infanto-Juvenil o pastor Emerson Feitosa e também o pastor Serafim Gate. Estarão louvando ao Senhor nesse trabalho. O cantor Samuel Moisés, ele vai estar louvando ao Senhor nos dias do evento, né? Dia 22,
23 e 24 de agosto. Esse mês estaremos aqui realizando no templo sede da Assembleia de Deus esse congresso. Também estará louvando o Senhor as cantoras Gabriela Rocha e a cantora Ariane. Participe. Você que é adolescente, você que tem filho adolescente, traga ele para ele participar desse congresso voltado para os nossos filhos na nossa igreja em Franca. Um abraço a todos vocês. Dando continuidade à nossa mensagem, nós estamos falando sobre o homem e a insatisfação. Eu acabei de mostrar que, para que nós consigamos ser bem definidos e, consequentemente, abençoados, e assim alcançarmos a bênção da satisfação, nós precisamos do que está nesse salmo sendo aqui ensinado, Salmo 16. O versículo de número 2, por exemplo, Davi diz o seguinte: a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Então, se eu tenho Deus na minha vida, se eu tenho Deus em alta estima, eu valorizo a minha relação com Deus, o que acontece? Eu consigo ser uma pessoa de bom relacionamento com o meu Criador. E se eu me relaciono bem com Ele, logo eu consigo essa primeira bênção que está aqui no versículo 7, que é a bênção da orientação. Mas o verso 8, vamos ver o que diz o verso 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que está a minha mão direita, nunca vacilarei. Sabe qual é a bênção que eu vejo aqui? A bênção da proteção. O versículo 8 está dizendo que o fato do salmista colocar o Senhor diante dele, não é, faria com que ele estivesse protegido pelo Senhor. O versículo diz, por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Ter a mão direita do Senhor, a nossa vida, é na verdade estarmos seguros. Porque, queridos, convenhamos, não existe segurança nesse modelo de segurança da terra. Por mais que os homens tentem, por mais que os homens se cerquem de todas as seguranças que aparentemente o mundo pode nos dar, como cercas elétricas, né? Automatização das nossas casas, portões, câmeras, enfim, seguranças. Morar num condomínio fechado, com segurança na entrada, tudo isso dá-nos uma aparente sensação de segurança. Mas quantos condomínios têm sido roubados aí, quantas casas com toda essa infraestrutura acabam sendo assaltadas? Então, segurança, na verdade, só podemos ter se nós pudermos contar com a presença de Jesus na nossa vida. Isso, o versículo diz, que só conseguimos quando nos colocamos o Senhor diante de nós. Então, para mim ser uma pessoa satisfeita, eu preciso ter essas bênçãos, né, sendo concretizadas na minha vida. A bênção da orientação, verso 7. A bênção da proteção, verso 8. Mas o 9 tem uma outra verdade que precisa ser realizada para que eu seja uma pessoa plenamente satisfeita. Verso 9 diz assim, ó, portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. O que eu aprendo aqui? Que quando eu me satisfaço no Senhor, quando o meu bem maior é Cristo, eu recebo a bênção da alegria. Eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa divertida, uma pessoa que onde eu estou, eu não transmito tristeza, eu transmito alegria. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que tem sido a sua vida? Aonde você chega, você proporciona alegria? Você alegra as pessoas que estão do teu lado? Ou você é aquele tipo de pessoa que está sempre lamuriando, reclamando, chorando? Esse tipo de gente, muita gente se afasta. Não aguenta ficar perto dessa pessoa, porque é o tempo todo reclamando de tudo e de todos. A tristeza faz parte da vida dessa pessoa. Mas aqui o versículo está dizendo, portanto está alegre o meu coração. E se regozija a minha glória.
também a minha carne repousará segura. Ser alegre passa justamente, amados, pela presença de Deus. Posso confessar algo para mim, pelo menos na minha visão, e a Bíblia me dá razão para dizer isso. Eu não acredito na plenitude da alegria de uma pessoa se Jesus não estiver na vida dessa pessoa. Ela pode até ser feliz segundo o padrão, o parâmetro de alegria da terra, mas esse padrão de alegria, ele é transitório, ele é passageiro, logo se vai. Ele depende das circunstâncias da terra. Quando alguma coisa desorganiza, a tristeza vai embora. Ou melhor, a alegria vai embora. E a pessoa se torna triste. Então eu preciso dizer que a verdadeira felicidade passa por Deus. E o salmista Davi ensina isso no Salmo 16. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso está alegre o meu coração. Agora, como é que eu posso ser uma pessoa satisfeita se eu não tenho um relacionamento profundo com o Criador, com aquele que nos criou? Não tem jeito, é impossível. É impossível ser feliz se eu não conseguir dar o devido espaço na minha vida para Jesus. Jesus quer fazer morada na minha vida. Jesus quer fazer morada na minha história, na sua também. Ele quer vivenciar, ele não quer ser mero coadjuvante no processo da sua vida, ele quer exercer o papel principal. E nós precisamos dar esse espaço para ele. Só assim nós haveremos de sermos pessoas satisfeitas e felizes. Eu quero fazer mais um intervalo comercial e em seguida estarei concluindo a mensagem O Homem e a Insatisfação. 1 minuto só. Concluindo a nossa mensagem, nós estamos falando sobre o homem e a insatisfação. E eu já mostrei, dentro do Salmo 16, várias verdades que precisam ser contempladas na nossa vida para que nós, de fato, sejamos felizes. E eu quero fechar a mensagem mostrando o versículo de número 10. Olha o que está escrito. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Qual é a bênção contemplada aqui, pastor? É a bênção do repouso eterno. É eu ter a garantia, a certeza de que eu tenho a eternidade segura em Jesus Cristo. Porque não deixarás a minha alma no inferno. É uma promessa que Deus fez para todos aqueles que de fato servirem a Ele, que de fato derem prioridade na sua relação terrena com Deus. Como é que uma pessoa que não tem tempo para Deus, que não se dedica a Deus, que não gosta de falar de Deus, e que se incomoda quando vê alguém falando de Deus, pode ser satisfeita? Então, você precisa saber, acima de tudo, que Jesus quer que você faça a sua parte, porque a bênção na minha vida, da parte de Deus, depende da minha maneira de comportar. Não te esqueças que todas as bênçãos de Deus, com relação ao amor dele que foi gratuito, todas as bênçãos de Deus, elas são condicionais. E eu explico o que quer dizer isso. Ela é condicionada a um comportamento nosso. Tem gente que diz, Deus não para me ouvir.
Tá bom. Mas você para ouvir ele? Você tem tempo para ouvi-lo quando ele fala contigo? Você dá atenção a ele? Ou quando Deus tenta usar alguém para falar contigo, a primeira coisa que você faz é sair fora e, acima de tudo, ainda às vezes até menosprezar aquilo que a pessoa está falando? Portanto, querido, Deus, Ele quer que você se relacione com Ele. O salmista Davi, ele mostra nesse salmo, eu gosto muito do Salmo 16, e eu aconselho você a ler todo esse salmo. Leia todo esse salmo e aprenda a ser uma pessoa plenamente satisfeita. Viva uma vida feliz. Se você tem o seu carro, mesmo que não seja zero, não seja seminovo, mas é o carro que tem te conduzido, louve a Deus pelo carro que você tem. Se a sua casa não é tudo aquilo que você espera que ela seja, agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem te dado. Você pode até lutar para ter uma melhor amanhã, mas não espere a outra chegar para você ser uma pessoa satisfeita. Sabe o que a Bíblia diz com relação à satisfação? Se você tiver com que comer e com que vestir, você deve estar plenamente satisfeito. É o que Jesus nos ensina, através da sua palavra. Agora, eu vejo pessoas que possuem tudo aquilo que aparentemente a gente acha que precisa para ser feliz e para ser satisfeito, e na verdade não são. Então eu tenho que concordar que a satisfação não é questão de ter. A satisfação é uma questão de ser. Ser o quê? Ser uma pessoa totalmente aplicada a Deus, voltada para Deus e agradecida a Deus. Em tudo dai graças, diz a palavra de Deus. Em tudo. Não é só na hora da bonança. Não é só na hora da vitória. Não é só no momento da alegria, da satisfação, do prazer e, acima de tudo, da saúde. Não. Nós devemos ser satisfeitos em todas as circunstâncias. Como é bom estar perto de uma pessoa satisfeita. Como é bom estar perto de uma pessoa realizada, querida, que me ouve, que me assiste nessa programação. Deus, Ele está querendo que você pense sobre isso. E a proposta do programa Palavra de Fé é levar você a essa reflexão. Não espere você ter que alcançar aquilo que supostamente você precisa para ser feliz. Seja feliz hoje, seja uma pessoa satisfeita. Se tem filho, não viva reclamando dos problemas que eles te dão. Lute, peça a Deus vitória e Jesus vai te dar graça para criá-los. Se não tem filhos, não reclame, peça a Deus e no momento certo Ele vai te abençoar. Está casado, não vive reclamando do seu cônjuge. Tente ver as virtudes que ele possui. Tente ver se ele tem coisas boas, porque às vezes quando a gente está casado, a gente não consegue olhar para as virtudes. A gente só quer ver o quê? Só vê o defeito, só vê o erro, só vê a dificuldade, só vê a batalha. Olha para o lado bom da história. Tem gente que valoriza o que tem só quando perde. E você não pode esperar você perder o que você tem para depois você valorizar o que você tem. Deus está preocupado com isso. Eu tenho certeza de que a proposta de Deus é fazer de você uma pessoa satisfeita. Mas como é que nós podemos nos satisfazer se a nossa satisfação ela é baseada única e exclusivamente nas coisas terrenas? E essas coisas não podem nos satisfazer. Pelo contrário, você pode lutar, você pode se esforçar, você pode alcançar o que você quiser, mas você não será uma pessoa plenamente satisfeita. Só haverá satisfação quando eu aprender a conjugar a vida na perspectiva da Bíblia. E aqui o Salmo 16, Davi está nos ensinando isso. A bênção da orientação, a bênção da proteção, a bênção da alegria e, acima de tudo, do repouso eterno estão contemplados nesse Salmo. E ele ensina-nos essas verdades. Que Deus possa te ajudar. Que Deus possa te abençoar e que você consiga ser uma pessoa extremamente satisfeita. Não viva uma vida de insatisfação. Seja um homem feliz e satisfeito com tudo aquilo que Deus tem te dado. Vamos orar, vamos pedir a Deus para que nós alcancemos esse padrão de satisfação e assim possamos glorificar o Senhor com a nossa vida. Vamos orar. Pai querido,
nós queremos te agradecer pelo privilégio de conhecê-lo. Eu acabei de ministrar uma mensagem cujo tema é o homem e a insatisfação. Nós temos presenciado, Pai, muitas pessoas que tinham tudo para ser satisfeitas, felizes, mas não são. E eu gostaria de pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar, venha nos dar graças, acima de tudo sabedoria, para nós vivermos uma vida de satisfação. Que nós aprendamos, Pai, a sermos satisfeitos, não nas circunstâncias da terra, mas naquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Da relação que nós desfrutamos com o Senhor. É por isso que eu oro por esse irmão que está orando comigo, Senhor, nesse momento, que está nesse momento sintonizado no programa Palavra de Fé e falando com o Senhor através desse momento de oração. Ajuda, Senhor. Abençoa, Senhor. Faz com que nós sejamos satisfeitos. Não permita que vivamos uma vida lamuriando, reclamando da vida, de tudo e de todos. Mas que sejamos agradecidos, Pai. Porque eu sei que a gratidão é, na verdade, uma das melhores ferramentas que nós temos para fazer com que a porta continue aberta para chegar à próxima bênção. Nos ajude. Abençoa cada um dos teus filhos. É o que eu lhe peço. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Estamos chegando ao final de mais um programa Palavra de Fé. Eu espero que Deus tenha falado com você. A minha expectativa é de que você não só seja abençoado através desse programa, mas que você também divulgue esse programa para outras pessoas. Eu tenho recebido várias informações, né, da audiência desse programa, de muitas pessoas que têm sido abençoadas através do programa Palavra de Fé. Então, continua assistindo esse programa. Eu quero me despedir, desejando você uma semana maravilhosa. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.